Quando os pastores receberam a notícia daqueles anjos, um anjo chegou conversando com eles primeiro, e depois uma multidão de anjos chegou cantando, dizendo: paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Interessante como era um momento de crise para Israel, viviam sob o jugo de Roma, eles estavam passando por uma série de situações, e os pastores também caracterizados por um povo que cuidava de um rebanho que não era seu, era contratado, e porque não tinha dado certo, eles estavam à margem, viviam com o rebanho fora do próprio Israel, levando para lugares onde pudesse ter um pouco mais de comida, de proteção, de cuidado, e os pastores eles eram negligenciados. Então o país vivia em crise, a nação passava numa luta tremenda, aqueles caras faziam algo que eles propriamente talvez não gostassem, algo que não era deles, e os anjos aparecem para eles cantando, dizendo: paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Interessante como num momento como o nosso, de crise, o que nós precisamos é entender a mensagem de Jesus Cristo, dizendo: paz na terra, paz na terra. Como foi um término de ano, talvez por causa do cenário político, aonde as famílias se desestruturaram, aonde os relacionamentos se desestruturaram, aonde amigos que eram amigos brigaram por causa da esquerda e a direita, se separaram de um monte de relacionamentos quebrados por uma série de outras coisas. E o que nós pensamos foi: a mensagem daqueles anjos, por causa da chegada de Jesus Cristo, nunca se fez tão necessário no nosso país como está se fazendo hoje, paz na terra. Agora, é interessante de pensar que a paz vem, e a paz nos traz de forma absoluta uma gratidão, porque eu estou em paz, eu não tenho o que olhar, eu não tenho o que desejar, eu estou tranquilo. E por isso, num culto como hoje, o que é que você tem para agradecer? Qual é o motivo de gratidão? 2018 foi um ano cheio de lutas, talvez você tenha que agradecer as lutas, porque o próprio Tiago disse que nós temos que ter motivo de toda alegria ao passar por provação, porque a provação da nossa fé nos deixa mais íntegros, maduros, e não faltando coisa alguma para a vida da gente. Em maio desse ano, nós, em cima de Colossenses 3,15, nós estudamos que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Ele traz a paz e a gratidão no mesmo conceito. Ele traz que nós precisamos aprender a viver na paz, e ao mesmo tempo nós precisamos aprender a ser gratos, a ter gratidão no coração da gente. Quando a gente olha para o texto começa dizendo que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Gratidão começa com a paz. E eu gosto muito de lembrar daquele conceito bíblico, ou da própria ilustração de Jesus Cristo, quando ele pega os seus discípulos e diz: não vamos ficar aqui, vamos atravessar o mar. E eles começam navegando naquele mar, e Jesus está cansado, deita e dorme, e no meio da noite vem uma tempestade tremenda, a tal ponto de quase que o barco vai a pique, naufraga. E o que acontece é que os discípulos começam a ficar tão assustados com aquela tempestade, e olham para o mestre e dizem: cara, esse cara não está entendendo nada, ele precisa acordar e ver o que está acontecendo. Ele fala: Jesus, acorda aí, se prepara, porque ou a gente vai naufragar ou o senhor vai dar um jeito. E Jesus olha para os discípulos e diz: vocês ainda não entenderam nada. E no meio daquela tempestade toda, no barco quase afundando, ele conversa com a tempestade, dá ordem para a tempestade, entra uma calmaria absurda. E aquela circunstância que estava tirando a paz do coração daqueles discípulos, ela é totalmente transformada, e eles vivem a calmaria da tempestade externa. Mas assim que eles atracam, diz que sai ao encontro de Jesus um endemoniado gadareno, que cheio de tumultos internos, era acorrentado, e ele quebrava as correntes, vivia naquele cemitério. Jesus tira aquela multidão de demônios de dentro deles,
E aquela tempestade, que já tinha levado aquele navio a pique, aquele homem que vivia num cemitério, sai do cemitério, numa calmaria interna absoluta, porque Deus trouxe a ele a paz de coração que ele tanto precisava. Se você quer saber, o que Paulo está dizendo é que a paz de Cristo, ela atua no coração. Ela não necessariamente vai atuar nas circunstâncias, mas ela vai atuar no coração. As circunstâncias podem continuar a mesma coisa e pode ir daí para pior, mas ele dá garantias, porque foi ele que viu a tormenta naquele sujeito. Ele não precisou ser acordado, ele sabia qual era a tormenta que ele tinha que acalmar. Ele acalma de uma vez por todas, de uma vez para sempre, a tempestade no coração daquele sujeito. Portanto, a gratidão, ela começa entendendo que eu estou em paz. E porque eu estou em paz, eu não preciso de mais nada. Porque se eu estou em paz, não tem tumultos dentro de mim, eu não vou olhar o que eu não tenho. Eu não vou correr atrás de um porto seguro, de algo que sacie a fome que existe dentro de mim. Eu estou em paz. Porque estou em paz, eu estou satisfeito. Segunda coisa que a gente aprendeu no texto é que a gratidão caminha com humildade. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Vocês foram chamados para viver em paz. Significa que eu vou olhar para os meus relacionamentos e dizer, porque eu estou em paz, eu promovo a paz. Porque eu estou em paz, eu consigo aplacar toda a divisão. Eu consigo terminar com toda a discrepância de relacionamentos, porque eu estou em paz. Eu não preciso gerar confusão com outras pessoas. Você sabe que uma das coisas que eu tenho aprendido na minha jornada é que, como pastor, e eu já disse para vocês várias vezes, a matéria-prima do meu trabalho é a dor. E a pessoa vem me procurar porque ela está com algum tipo de dor. Dor nos seus relacionamentos, dor na sua saúde, dor na sua crise existencial, dor na sua crise espiritual. Me procura porque está sofrendo. Vem a mim porque quer uma ajuda, um socorro. E eu amo trabalhar nessa área porque eu gosto muito de ver o que Jesus Cristo pode fazer. Entretanto, o que eu tenho percebido é que no meio de todas as crises, o que tem acontecido é que os relacionamentos, eles se desestruturam no meio dessas crises, porque a pessoa não consegue viver em paz, ela tem a incapacidade de promover a paz. Porque a pessoa não consegue ter algo que sossegou o coração dela, ela não consegue promover uma relação harmoniosa. E é interessante isso, porque não são as circunstâncias que vão acalmar o meu coração. O que acalma o meu coração é o meu relacionamento com Jesus Cristo. É Jesus Cristo na minha vida. É Ele mostrando quem Ele é, dizendo que eu não preciso temer coisa alguma, porque Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E porque eu tenho a vida em paz, eu promovo a paz. Eu não preciso brigar, eu não preciso gerar divisão. Eu vou viver em paz, porque eu fui chamado para isso, porque a paz de Deus habitou no meu coração. E a última coisa que a gente aprendeu é que gratidão é uma atitude adquirida. A gente não está caminhando assim e de repente recebe um pacote do céu. Puf! Opa, agora eu sei agradecer todas as coisas. Agora eu estou com um óculos novo, comprei um Ray-Ban espiritual tremendo que me dá a capacidade de olhar tudo de forma grata. Gratidão é um aprendizado. Gratidão é olhar para a vida e enxergar nos detalhes e naquilo que não é detalhe, a mão de Deus cuidando da minha vida em todos os aspectos. Gratidão é olhar para Deus e dizer, eu tenho Deus, eu tenho tudo, eu não preciso de coisa alguma. Gratidão é um exercício diário.
Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco, aprendi a viver quando sobrava, aprendi a viver quando faltava, mas eu aprendi a viver contente o tempo todo. Por isso, eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu aprendi a viver contente, qualquer coisa que apareça na minha vida é ficha, porque eu já aprendi a viver contente, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aquele que dá ao meu coração uma paz tremenda, que mesmo, como Abacuque diz, mesmo que tudo me seja tirado, eu vivo em paz, alegre no autor e consumador da minha fé. Por isso a gente volta para o texto, e o texto diz que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, porque há paz na terra, há paz no meu coração, como membros de um só corpo, sejam agradecidos. A gente pode entender que a gratidão começa com a paz, que a gratidão, ela caminha com a humildade, e a gratidão é uma atitude adquirida. Nós somos gratos, não porque nós temos coisas, nós somos gratos, porque Jesus Cristo acalmou a tempestade dos nossos corações, e nós podemos viver em paz, porque a paz de Cristo excede todo entendimento, e ela guarda a minha mente, ela guarda o meu coração. Eu posso colocar o filtro de que tudo aqui é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é digno, se algum louvor existe, se alguma virtude há, que isto ocupe o meu pensamento, e por causa disso, o Deus da paz estará conosco, e a gente vive, mesmo no meio de quando as circunstâncias são grandes, a gente vive em paz, porque a paz no coração, ela habitou a minha vida, e o Deus da paz, Ele está comigo, por isso eu posso ser grato em toda e qualquer situação. Fique em pé, vamos continuar agradecendo. Queria dizer para você que, particularmente para mim, foi um ano que, se eu tiver que colocar na balança entre o que é positivo e o que é negativo nas circunstâncias, eu não sei. A gente saiu da igreja lá embaixo, a gente veio para cá. Essa mudança não foi uma mudança fácil, trouxe muitas lutas, muitas dificuldades, um peso bem grande de responsabilidade. Isso pesou para mim pessoalmente. O Juan acabou indo para Belo Horizonte, sobrecarregou ainda mais a minha área pessoal, ministerial aqui dentro da igreja. Meu pai faleceu, depois tratar da minha mãe nesse período de que meu pai também foi embora, e o Pedro foi para a Irlanda, então fica aquela saudade do filho que não está mais com a gente, e agora essa semana diagnosticado com câncer de próstata. Quer dizer, é muita coisa negativa. Por outro lado, eu olho e digo, olha, a gente veio para cá, e para cá a igreja está indo muito bem, graças a Deus, muita transformação, gente sendo impactada. A mudança para cá foi muito boa. Eu tenho visto o crescimento do meu filho na Irlanda, ele já está falando em ser pastor. Pai, aonde é que eu vou estudar teologia? E a gente está discutindo uma série de coisas a respeito da vida futura dele e ministerial. O Felipe passou na faculdade que ele queria, namora uma menina muito jóia. A Dani continua sendo a mesma coisa, sem mudar, aquela coisa que eu amo e eu não vivo sem. Então, se eu colocasse na balança, eu não sei se é mais positivo ou menos negativo as circunstâncias, e na verdade eu acho que a gente não vive olhando as circunstâncias. O que a gente vive é caminhando firme em Jesus Cristo, que nos dá uma paz que toma conta da gente, tanto na circunstância boa como na circunstância ruim, e por isso a gente pode agradecer muito a Deus. Eu queria que você desse uma olhada no que foi o nosso ano, e que você pudesse agradecer como família as bênçãos que Deus já nos tem dado, que Deus proporcionou, o que Ele fez no nosso meio, porque nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Dá uma olhada.
agora vai ser aplicado a mim. Eu sei e agora eu acredito nisso. Eu sei e agora eu vivo por isso. E Romanos 6:11 diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como um vapor a minha vida de passar, mais seguro estou em tua graça, vou descansar.